Hora da gente falar sobre economia aqui no nosso Start 98 News, para uma entrevista com o presidente da CEMIG, Reinaldo Passanezi Filho. Presidente, seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios da 98 News, nessa nossa segunda semana de existência. Obrigado por estar conosco. A gente quer a CEMIG, quer a Copasa, quer a Codemig, quer a Codenge, quer as empresas privadas, todas elas participando ativamente do que é a 98 News, do que ela pretende ser. Uma plataforma para colocar Minas Gerais no lugar que nos parece o mais adequado, como estado produtor de relevância, de conhecimento, de qualidade de entrega, e é o papel que a gente cumprirá aqui. Muito obrigado por estar conosco. Eu aqui agradeço. Obrigado a vocês pelo convite. Presidente, deixa eu tratar um pouco inicialmente sobre alguns planos de futuro da companhia que me parecem ser bem interessantes. Estamos nesse momento com a realização do CEND, um seminário muito específico para atrair mais de 1.200 trabalhos inscritos, 6.000 pessoas credenciadas, e que tem algumas questões importantes sobre a operação da CEMIG. Eu queria tratar de uma delas com o senhor, que é essa ideia de implantar um sistema de operação, o Distributed Energy Resource Management System. Eu vou aqui usar a sigla, o DERMS, para facilitar a conversa. E queria que o senhor explicasse exatamente para que patamar ele leva a companhia e como é que funciona esse sistema. O que ele pretende entregar para o público e para as operações em Minas Gerais. Bom, vamos lá, né? Primeiro, eu quero agradecer aqui você ter falado do CEND e trouxe aqui para vocês um presente aí. Olha, que bacana. Vou deixar aqui com o Júlio Vieira primeiro, que é um grande apreciador, Júlio inclusive. e Guilherme, né? Assim, a gente está muito feliz da CEMIG estar sediando o CEND. O CEND é o maior evento de distribuição da América Latina. E uma das coisas que a gente está querendo colocar é o momento da CEMIG, um momento de recorde de investimentos. Então, hoje, a gente quer muito poder mostrar tudo aquilo que a CEMIG está fazendo. Hoje a gente vive um momento de recorde de investimentos, estamos investindo aí mais de 5 bilhões de reais, e parte desses investimentos é investimentos em inovação. Então, é o que você falou aí do DERMS. O que é que nós temos tido no Brasil e, em particular, aqui em Minas? É o crescimento da geração distribuída, o crescimento aí das plantas solares, né? E é muito importante que a gente possa controlar, ter uma melhor capacidade de gestão dessa operação, porque é muita energia que entra e que, obviamente, nós não estávamos preparados do ponto de vista do centro de controle da operação. Então, o que nós estamos fazendo com o DERMS é trazendo um primeiro sistema para o controle da operação também da geração distribuída. A gente tem que lembrar que o sistema tradicional era um sistema que vinha a geração da usina hidrelétrica e distribuía para todo o resto do estado. Agora não, agora ele vem de várias pontes, né? Agora a gente tem o prosumidor, né? Que ele produz e também consome. E a gente tem que atualizar a tecnologia. O que a gente está trazendo é exatamente isso, e isso seguramente vai melhorar muito a qualidade da prestação de serviço. O que ela permite exatamente, presidente, é que haja a possibilidade de você fazer um controle diretamente da capital, vou colocar aqui numa caixinha geográfica, diretamente da capital, entendendo o que está sendo produzido e como isso vai ser distribuído na rede remotamente? Isso, ela permite uma operação remota de toda a operação. Tá? Então, o que a gente quer é, na verdade, trazer, e isso a gente está fazendo também com muito investimento em tecnologia, por exemplo, com religadores automáticos. Tá? Então, o que a gente está trazendo é uma base tecnológica, né, um software de gestão e controle, tá certo? Para que a gente possa investir em tecnologia e trazer cada vez mais capacidade de resposta rápida, tá certo? Com tecnologia, com religadores automáticos, para melhorar a qualidade de vida da população. Presidente, aproveitando que o senhor está falando nesse investimento de rede, a CEMIG tem um aporte bilionário, que é um investimento para subestações aqui do estado. E, inclusive, algumas com tecnologia de ponta, são subestações. Eu me lembro que eu participei da inauguração da subestação Serrano, na região da Pampulha, e no seu discurso o senhor falou o seguinte: o pessoal está passando aqui na porta e está perguntando se vai ser uma lanchonete aqui, um Burger King, um McDonald's, porque na estrutura física, né, dessa subestação, a gente não imagina que ali aparentemente uma loja mesmo, ali uma estrutura não tão grande assim,
tem uma subestação de energia no meio da cidade. Queria que o senhor falasse sobre esses investimentos, como que isso vai ajudar nessa segurança maior da nossa rede, nessa distribuição, na capacidade até da indústria conseguir se desenvolver em algumas regiões onde há falta dessa energia para ampliação, por exemplo, da produção. Fala para a gente um pouco sobre esses investimentos nas subestações e a importância delas para a nossa rede. Muito obrigado da pergunta. Eu acho que aqui a gente tem 2 programas que eu gosto muito de dizer, são os nossos programas estrelas. Né? Um chama Mais Energia e o outro chama Minas Trifásico. O Mais Energia é para a construção de subestações. Né? Quando nós chegamos aqui, a CEMIG tinha 414 subestações. E o programa Mais Energia é para construir mais 200 novas subestações. Então a gente está falando de 50% de crescimento. Né? Esse é um programa absolutamente fundamental para a gente poder atender toda uma carga e todo um crescimento da economia que precisa de energia elétrica. Temos muito orgulho de dizer que já entregamos 135 subestações. Então, dessas 200, nós já entregamos 135. É 50% de crescimento. Na verdade, a gente está fazendo, em 7 anos, aquilo que praticamente a CEMIG conseguiu fazer o dobro em 70 anos. Tá? Então, assim, é um valor muito expressivo. E você comentou da subestação Serrano ali na Pampulha, é o que a gente chama de subestação blindada, né? Que, na verdade, assim, aqui é muito mais um objetivo de economizar espaço. Tá certo? Mas, de fato, a gente tem cada vez mais a ideia de subestações digitais que você não precisa ter presença humana. Tá certo? Então, essa é uma, e exatamente junto com o DERMS, essa capacidade da gente fazer a operação integrada sem presença humana. São avanços tecnológicos que eu sempre brinco que cada vez mais bytes e elétrons estão trabalhando junto. Né? Então, a gente tem que trazer mais digitalização. E a outra que eu gosto muito de mencionar é o Minas Trifásico. Né? Então, a gente tem o Mais Energia e a gente tem o Minas Trifásico. Esse é para a agricultura. Né? Então, a gente está trazendo rede trifásica em substituição à rede monofásica, e isso são 30 mil quilômetros de rede trifásica. Eu também gosto de lembrar que o perímetro da Terra são 40 mil quilômetros. Então, é isso que a gente está fazendo. Né? São 30 mil quilômetros de rede trifásica. Isso é para irrigação, isso é para ordenhadeira, isso é para uma secadora, para o café. São todos temas que você tinha. A rede monofásica não permite que você faça isso. Ela permite que você tenha, vamos dizer, um chuveiro elétrico, mas ela não permite que você tenha um agronegócio. A capilaridade da CEMIG, presidente, evidentemente que ela obriga a companhia a fazer uma quantidade muito expressiva de investimentos ao longo de um estado que tem dimensões e nuances muito continentais, como é Minas Gerais. Mas pelo tipo de investimento que o senhor está nos dizendo, eu posso dizer, e o senhor me corrija se eu estiver errado, que hoje o foco da companhia está muito voltado para fazer uma expansão para o interior do estado, que é onde talvez a rede não alcançasse os seus melhores indicadores? Olha, Guilherme, acho que aqui tem 2 pontos que eu quero destacar. O primeiro hoje, 100% do nosso investimento é em Minas. Tá certo? Então, acho que para mim esse é um ponto fundamental. Me lembro perfeitamente do governador Romeu Zema, quando eu assumi, né, dos objetivos que ele me colocou. Um dos objetivos é que a CEMIG voltasse a ser indutora do desenvolvimento de Minas. A CEMIG investiu muito fora de Minas. A CEMIG investiu em Rondônia, a CEMIG investiu no Rio, a CEMIG investiu na Bahia. Em geral, investimentos que não deram certo. Né? Hoje, 100% do nosso investimento é em Minas. E do investimento em Minas, aquela área que precisava de mais apoio, sem dúvida nenhuma, é o interior do estado. Tá certo? Então, quando a gente fala no Minas Trifásico, obviamente que ele atende basicamente o interior do estado. Né? Nós também estamos criando aqui um que chama CEMIG Agro. Aqui é para melhorar a qualidade mesmo do atendimento emergencial. Estamos criando 72 novas bases, né? Com 228 novos eletricistas, que é para você ter um atendimento muito mais rápido. Às vezes você tinha situações que para você chegar no local você demorava 4, 6 horas. Hoje não, hoje a gente tem 76 novas bases. E a gente acabou de criar uma reestruturação organizacional e regionalizamos a companhia. Então hoje a gente tem 6 regionais. Antes o atendimento era todo centralizado aqui em Belo Horizonte e hoje nós temos 6 regionais. Uma em Governador Valadares, uma em Uberlândia, uma em Juiz de Fora, uma em Pouso Alegre, uma em Montes Claros e uma aqui em Belo Horizonte. E aí você tem o regional próximo do cliente, tá certo? Porque aí sim, você entende o que são
os desafios, os problemas ali da região e permite uma melhor solução. Deixa eu só estender uma pergunta em sequência disso aqui, Júlio, desculpe interrompê-lo. Presidente, eu queria um pouco de contexto nesse desinvestimento que foi feito fora do Estado. Porque muitas vezes a gente tratou dele e trata sem que as pessoas tenham a real compreensão, me parece, de o quanto pode ser custoso fazer um investimento fora do Estado. Eu queria que o senhor desse um pouquinho de dimensão. Assim, é muito difícil, a operação é muito mais cara, ela não é nada vantajosa. Quando você tem uma compra, uma participação em ativos de outras empresas fora do Estado, por exemplo? Olha, muito boa pergunta, Guilherme. Vamos dizer assim, a gente tem que fazer aquilo que a gente sabe. O que a CEMIG sabe? A CEMIG é muito boa em gerir, com o controle dela, distribuição, transmissão e geração. Não é fácil você ser sócio, tá certo? De terceiros. A CEMIG foi sócia de pessoa física, sócia minoritária de pessoa física para fazer um investimento em energia eólica na Bahia. É muito difícil, tá certo? Então, sócia de fundos de investimento, né? E aí, a CEMIG investiu, só para você ter uma ideia, a valores atualizados nessas participações, mais de 40 bilhões de reais, tá certo? Em empresas que, ao final, os investimentos não deram certo e elas entraram em recuperação judicial. Tá certo? Então, assim, nós conseguimos sair desses investimentos, desinvestir. Desinvestimos da Light no Rio, desinvestimos de Santo Antônio, em Rondônia, desinvestimos da Renova, na Bahia. Né? Agora, você imagina, a Light entrou em recuperação judicial, a Renova entrou em recuperação judicial, Santo Antônio teve que fazer um aporte muito grande, um aporte de 10 bilhões de reais, o outro acionista de Santo Antônio, porque senão a empresa também entraria em recuperação judicial. Isso consumia o nosso tempo completo de gestão e ainda exigia que a gente ficasse fazendo aportes de capital. Então, hoje, nós não fazemos aporte de capital nenhum, nós desinvestimos e com todos esses recursos estamos fazendo o maior programa de investimentos da história da CEMIG. Presidente, quero aproveitar que o senhor está falando em investimento. Teve um lançamento de um edital de 200 milhões de reais pela CEMIG para captar projetos de eficiência energética. O senhor falou sobre esses investimentos na rede como um todo. Te pergunto, com aquele olhar do consumidor final, o que muda na vida dessas pessoas, desde o que está ali na indústria até o consumidor residencial? Com esses investimentos em eficiência energética, reestruturação da rede, descentralização dos atendimentos e da própria rede em um estado que tem uma dimensão continental, o que muda na qualidade do serviço para o consumidor final? Olha, nós estamos investindo 59 bilhões de reais. Tá? Assim, acho que aqui tem um número que sempre eu gosto de destacar. A CEMIG, em 2018, ela investiu 1 bilhão de reais. O ano passado, nós investimos 5,5 bilhões de reais. 5,5 bilhões de reais, 100% em Minas, né? Sem nenhum investimento fora de Minas. Isso é crescer 6 vezes, né? De menos de 1 bilhão para 5,5 bilhões. Esse ano nós vamos investir mais de 6 bilhões de reais. O que é que isso vai trazer? Isso já está trazendo, né? Já está trazendo. Primeiro, que hoje o Estado cresce e nós temos energia elétrica. Tá certo? Acho que esse é um ponto fundamental, né? O Estado de Minas ganhou participação no PIB do Brasil. O Estado de Minas tem crescido mais do que a média do Brasil. A gente tem visto, por exemplo, todo esse investimento em geração distribuída, em geração solar, e nós temos capacidade de fazer as conexões. Então, hoje a gente não tem dúvida de dizer que quem quer vir para Minas terá energia, porque esse investimento todo permite que a gente volte a ser indutor. E para o consumidor residencial, para o consumidor do pequeno comércio, da indústria, eu posso garantir que a estabilidade da rede aumentará muito, tá certo? Eu não tenho dúvida nenhuma. E os nossos indicadores, todos mostram isso. Você tem um indicador do setor que chama DEC, que é a quantidade de horas que você fica sem energia por ano. Né? Nos últimos 24 meses, nós diminuímos em 3 horas esse indicador. Tá? Então, acho que mostra também, do ponto de vista prático, o que significa, e a gente sabe disso. Né? A gente sabe, o consumidor aí sabe que a qualidade, do ponto de vista de instabilidade da rede, e a qualidade do ponto de vista de falta de energia,
claramente está melhorando. Eu queria lhe perguntar agora exatamente sobre falta de energia, presidente, porque tem uma experiência que a CEMIG pretende lançar de ter uma primeira cidade off-grid no Brasil. O município mineiro de Serra da Saudade para inaugurar um sistema capaz de abastecer o local por 48 horas. Eu estou evidentemente muito curioso para entender como é que isso se dá. Você vai instalar um grande espaço de baterias, etc. O que é essa experiência? Eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que ela se dará. É isso mesmo, a gente está muito feliz de estar inaugurando provavelmente aí no próximo mês, né, no município de Serra da Saudade, a primeira microrrede, ou seja, é um sistema que está conectado à rede principal, mas que se a rede principal falhar, existe um sistema ali que permite que ele fique isolado e que não falte energia. Então isso se dá com a instalação de uma planta solar e de uma bateria. Tá certo? Então esta planta solar abastece a bateria, tem um armazenamento de energia ali, e a gente tem bateria suficiente para atender a carga desse município por 48 horas. Né? Então, é isso. Né? O município de Serra da Saudade é o menor município de Minas. Para nós, é um investimento que mostra a capacidade de inovação. E isso era mais barato do que eu colocar uma outra fonte de alimentação. Tá certo? Então, este assunto é um assunto que ontem, inclusive no CEND, teve muito destaque aí pelo diretor-geral da ANEEL. Talvez a gente repita isso em mais municípios, porque um dos temas também, quando você fala da interiorização, é o tema que a gente chama de dupla alimentação. Tem municípios que ainda não têm dupla alimentação. A gente quer zerar isso, que eu tenho uma fonte principal e uma fonte alternativa em caso de intercorrência. Né? Quando eu tenho só uma, é impossível, porque se acontecer qualquer problema aqui, até restabelecer, o município fica sem energia. Ele funciona, presidente, como um projeto piloto por enquanto, ou ele ainda, ou já é um projeto pronto e consolidado que pode ser replicado em outras cidades de Minas? Isso, ele é um projeto piloto, patrocinado inclusive por recursos de P&D, né, recursos de pesquisa e desenvolvimento da agência, e o que a gente entende é que esse projeto piloto está trazendo resultados espetaculares, e ontem estávamos conversando exatamente isso com o diretor-geral da ANEEL, no sentido de poder estimular isso e levar isso para mais municípios. Presidente, queria trocar num outro ponto também, que agora é aquela parte em que os traders do mercado financeiro ficam muito atentos para saber os planos da CEMIG de longo prazo. A gente falou bastante aqui nessa nossa conversa sobre desalavancagem, sobre mudança do perfil de dívida. Esse é um movimento que a CEMIG tem feito já de algum tempo. Primeiro de fazer desinvestimentos e depois também já fazer uma desalavancagem para mudar o perfil da dívida que tinha contraída no mercado. Como é que é o plano da empresa de médio e longo prazo para isso? É de mudar ou de estender ainda mais esse processo de desalavancagem e de mudar o perfil de alguma maneira do que ela tem de débitos com o mercado? Olha, essa sempre é uma pergunta que você tem razão, o mercado financeiro sempre questiona, né? Aqui também tem algumas coisas que é assim. Qual foi a nossa estratégia, né, quando a gente assumiu a companhia? A gente assumiu a companhia em uma situação de muita fragilidade financeira, com poucos investimentos e uma situação de fragilidade financeira. Né? Nós acabamos sendo obrigados a emitir dívida a dólar mais 9%, sem proteção cambial total. Então você imagina que a gente ficava exposto à desvalorização do câmbio e a um juro de 9% em dólar. Né? Então, o que nós fizemos? Nós aumentamos a eficiência operacional. A empresa também estava fora de todos os parâmetros de despesa e de perdas. Hoje a empresa está dentro. Nós fizemos esse desinvestimento de ativos que consumiam caixa da empresa, e hoje eles trouxeram recursos para a gente poder financiar o investimento. E hoje temos eficiência operacional, temos desinvestimento, que estão financiando o programa de investimento. Né? E temos muito orgulho de dizer que nós saímos de uma situação de dólar mais 9 para uma situação que hoje a CEMIG se financia abaixo do título do Tesouro Brasileiro. Né? Então, a gente também tem muito orgulho de dizer que o nosso rating é AAA, que é AAA, que é o melhor rating possível. Né? Mas quando você faz um programa recorde de investimento como esse, você, obviamente, aumentará no curto prazo a alavancagem. Mas esse programa gerará recursos suficientes para fazer o serviço de toda essa dívida. Então, não é que a gente vai baixar a alavancagem, a gente vai até crescer um pouquinho a alavancagem,
Mas por quê? Porque eu estou fazendo investimentos que vão gerar receita e, ao mesmo tempo, óbvio, vão melhorar a qualidade de vida da população. Presidente, nessa semana a Justiça de Minas trouxe uma decisão importantíssima para vocês da CEMIG, que foi uma derrubada de uma liminar que suspendia aí a venda de 4 hidrelétricas da CEMIG espalhadas aqui pelo estado. E a CEMIG até se posicionou falando que não se tratava de uma venda dessas hidrelétricas. Queria que o senhor explicasse um pouco sobre como que está o andamento disso e o que representa para vocês essa decisão da Justiça. Isso, aqui volta um pouco nesse mesmo assunto, né? Assim, o que nós estamos fazendo é uma realocação do capital, tá certo? Então a gente não está fazendo nenhuma mudança societária, tá certo? Então assim, a pergunta aqui isso é uma privatização? Claramente não é. Né? O governo de Minas continua acionista da CEMIG, como sempre foi. Nós não estamos fazendo nada, né, do ponto de vista da estrutura societária. Inclusive, quem faria isso é o governo de Minas. Né? Nós, por definição, o que é que nós estamos fazendo? Nós desinvestimos de Light, nós desinvestimos de Santo Antônio, nós desinvestimos de Renova. E também nós tínhamos ativos que são pequenos, são pequenas centrais hidrelétricas, tá certo? Que não faziam parte do nosso objetivo de expansão e que nós estamos desinvestindo deste ativo para poder investir em todo este programa de expansão, tá certo? Para poder investir em distribuição, mas também para poder investir em geração. Então, concluímos 2 investimentos grandes em geração agora, que são 2 usinas, Boa Esperança e Jusante, de solares, tá certo? Que estão trazendo 180 megas. Essas pequenas centrais hidrelétricas, essa específica do edital que foi questionado, era 0,4% da capacidade instalada, da potência instalada de geração da companhia. Então, assim, são usinas de fato muito pequenas, né, e que nós claramente desinvestimos para poder fazer outros investimentos. Presidente, estamos chegando ao final aqui da nossa conversa, mas evidentemente que uma pergunta que eu preciso lhe fazer, porque ela tem muito a ver com a discussão sobre o que é a CEMIG. E está lá na Assembleia Legislativa, na discussão sobre o Programa Pleno de Refinanciamento da Dívida, o PROPAG. Internamente a CEMIG há necessidade já de fazer, ou já há dentro da companhia, algum ajuste de processo, alguma mudança de rotina de trabalho, de adaptação da companhia, para caso haja no futuro, que a proposta inclusive está fracionada na Assembleia para ser discutida junto com a Copasa depois, uma eventual cessão para o governo federal, o assunto já é tratado entre vocês e de que maneira, presidente? Olha, a proposta, na verdade, nós temos trazido uma gestão privada para a companhia, tá certo? Então, desde que nós chegamos, temos buscado trazer uma gestão com foco em, obviamente, melhoria, mais investimento, melhora da qualidade de serviço para a população e mais resultados. Então, desse ponto de vista, não há nenhuma alteração. Mas acho que é importante comentar a proposta do governo do Estado, né? A proposta é transformar a CEMIG em uma corporação. Né? Do ponto de vista de estrutura, é relativamente simples. A CEMIG tem ações ordinárias e ações preferenciais. O Estado tem o controle das ações ordinárias, mas ele tem só 17% do capital total da CEMIG. Então, aqui é um tema de trazer a melhor governança possível, que é a CEMIG sair das ações onde ela está para ir para o novo mercado, você sair do nível 1 para ir para o novo mercado. Isso é uma conversão de ações preferenciais em ações ordinárias, né? Claro que esse é um tema que está em discussão na Assembleia, mas do ponto de vista do processo em si, é um processo de melhorar a governança da CEMIG, tá certo? E do ponto de vista do nosso dia a dia, já temos trazido uma gestão privada para a companhia. Presidente Reinaldo Passanezi Filho, muito obrigado por estar aqui conosco, e eu sei que a semana é muito atribulada por causa da realização ainda dos eventos que o senhor tem que participar da CEMIG também, mas ficamos muito gratos de tê-lo aqui conosco e esse espaço, como eu disse para o senhor, estará sempre aberto para discutirmos o desenvolvimento e quem está atuando por Minas Gerais e para Minas Gerais. Esteja sempre convidado para estar aqui conosco para os anúncios da CEMIG também. Muito obrigado, presidente. Eu é quem agradeço, quero repetir aqui aquilo que eu disse no CEND, mas aquilo que é a nossa missão, que é transformar vidas com a nossa energia. Então, podem sonhar, podem produzir, podem crescer. A energia da CEMIG está com vocês.